Salve, salve galera, aqui estamos e vamos para mais uma discussão hoje sobre a comunidade cidade-estado lá da Grécia Antiga, Atenas. Então, sobe a vinheta e vamos para 4 pontos de Atenas como cidade-estado clássica grega. Muito bem, jovens, Atenas, uma cidade-estado grega que vem de origem micênica, ou seja, os micênicos fundaram ali futuramente o que nós chamamos de Atenas, localizada ao sul do mundo grego antigo, uma sociedade que teve que se distribuir, teve que se reinventar buscando o mar Mediterrâneo. Agora, por que isso veio a acontecer com a sociedade de Atenas? Ora, Atenas veio de uma origem em um local que é cheio de montanhas. Então, uma vez que era cheio de montanhas, eles não conseguiam distribuir a agricultura no solo. O máximo que produziam era trigo e só dava para a subsistência, ou seja, só para sobreviver a cada dia. É daí que vem a importância marítima. Como o mar Mediterrâneo era de fundamental importância e era o único veículo no momento para o comércio, para o desenvolvimento de Atenas, os atenienses gregos se distribuíram e foram além do mar. É por isso que o principal porto de Atenas veio a ser o porto de Pireu. Agora, uma observação muito importante: Atenas conseguiu crescer bastante ao ponto de se transformar em uma sociedade de talassocracia. Professor, o que é isso? É uma sociedade que vive do poder do império marítimo, do poder do mar. E Atenas fez muito bem isso com o seu comércio além mar. Mais um ponto importante sobre a sociedade ateniense, e aqui a gente vai dividir essa sociedade. Em primeiro ponto, lá no topo da pirâmide, como aparece aqui na nossa lâmina, no nosso slide, nós tínhamos os eupátridas. Os eupátridas eram aqueles bem-nascidos, eram os filhos de proprietários de terra de aristocratas. Digamos que seriam os zicas da galáxia naquele período, os que mais mandavam em Atenas, os que tinham poder aquisitivo e poder político, eupátridas, lá no topo da sociedade. Logo depois, nós tínhamos o que chamamos de georgóis ou guergóis, que seriam aqueles pequenos proprietários que também não tinham tanta influência e nem uma fundamental importância na política. Eles ficavam mais distanciados das decisões da política ateniense. Logo depois, nós tínhamos os demiurgos, que seriam os comerciantes. E muitos deles, com muitas moedas, porém, a riqueza de moeda naquela época era desdenhada. Ou seja, os atenienses não ligavam muito e nem valorizavam quem era do comércio, não. Pelo contrário, eles achavam que era até algo pejorativo, algo ruim. Vixe, é um comerciante. Para eles, o importante mesmo era nascer daquele aristocrata que era dono de terra. Então é fundamental aqui traçar que a aristocracia, que eram os eupátridas, eles eram os grandes proprietários e os que mandavam na política ateniense. Então já vimos eupátridas, já vimos georgóis, já vimos os demiurgos e aí logo depois existiam os metecos. Aqui na nossa lâmina a gente percebe, os metecos eram os estrangeiros que não tinham direitos políticos. E por último nós tínhamos os escravos. Sim, existia a escravidão, uma parte dela por dívida e a outra parte dela sendo prisioneiro de guerra. E aí eles também não tinham direitos políticos. Lembrando que a escravidão do mundo antigo, e Atenas não foge dessa regra, era uma escravidão diferente. Em que sentido, professor? Ora, a escravidão do mundo antigo, ela necessariamente não era de cor nem etnia, ela era por dívida ou ela poderia ser como prisioneiro de guerra, que era transformado em escravo. E muitos tinham até ascensão, poderiam sair da escravidão. Muitos deles, escravos, exerciam função de até advogado, de médico, de professor.
Então a escravidão antiga, a moda antiga, é diferente dessa que a gente conseguiu entender no Brasil, né? Que é uma escravidão muito mais preconceituosa, discriminatória por meio da cor e por meio da escravidão dos africanos. Pois bem, por último, os escravos. E os escravos ainda tinham ali uma divisão, certo? Por exemplo, os escravos por dívida eram chamados de nexium. E os escravos prisioneiros eram só escravo mesmo. Então aqui nós temos essa divisão da sociedade ateniense, lá na Grécia Antiga. E dando continuidade, finalizando aqui esse nosso momento de aula, a gente vai falar um pouco sobre as fases políticas do mundo ateniense. É bom lembrar que o primeiro é a monarquia, tradicional, já conhecida, monoarquia, governo de um só, um rei, aristocrata, nobre. Porém, esse nobre ele não governava só porque os aristocratas viviam dando pitaco também na política e influenciando o rei. Logo depois dessa fase da monarquia, nós temos o famoso arcontado. O que seriam os arcontes, os arcontados, né? Seria uma fase política onde a aristocracia, os bem-nascidos, os eupátridas, eles, não gostando apenas de um rei, né? Eles fizeram um tipo de governo para 5 reis, que seriam os arcontes. 5 arcontes governando de acordo com o que a aristocracia queria, tá certo? De acordo com as vontades da aristocracia, tá? Logo depois desse momento histórico aí, do arcontado, nós temos uma fase da oligarquia, que é uma minoria governando, e essa minoria seriam também os proprietários de terra. Então, depois da oligarquia, nós temos um período que é chamado e conhecido como tirania. Veja só, a tirania, quando a gente pensa nos dias atuais, um tirano é aquele governante opressor, ruim, né? Mas naquele período a tirania não foi lá essas coisas de tão ruim não. Veja bem, a oligarquia era a minoria rica que governava em Atenas. Eram os proprietários de terra que não pensavam nas outras ordens sociais. Por exemplo, metecos, né, os demiurgos, os georgóis não tinham função e nem direitos políticos. Só os aristocratas eupátridas é que eram os fodões ali, digamos assim, e estavam lucrando com a política. E aí, o que seria a tirania? A tirania é alguém que vem desse povo que não era visto e, não sendo visto, eles entram em acordo com um tirano e o tirano ele tira o poder dos oligarcas. E assim nós temos uma tirania, né? Uma tirania, o governo que entra como opressão contra a oligarquia e que faz algumas reformas de cunho radical, como a divisão de terras e uma melhor distribuição aí de cargos políticos. Mas a tirania, ela não foi só coisa boa não, ela também trouxe opressão, trouxe uma certa censura e uma perseguição. É por isso que o principal modelo de política dos atenienses veio a ser, e ainda hoje para nós é espelho, é a famosa democracia. Demopovo, cracia, poder, o poder do povo, o poder emanando do povo. Em questão de 10 povoados, se dividiram ali os atenienses para poderem participar de forma mais dividida e distribuída na política. Então a democracia ela teve também fases, né? Criada por Clístenes, desenvolvida aí no futuro por exemplo, Péricles, e nós lembramos dos conceitos de isonomia, isegoria, isocracia, né? Igualdade de leis para todos, igualdade de fala dentro da Assembleia, igualdade de condição nos direitos civis também. Então, a democracia foi tudo isso. E aqui nós temos as fases da política de Atenas. Olha só, olha lá, só olha o ponto C, olha só, olha lá, olha aí, olha lá. Então, jovens, esse foi o nosso resumo de aula. Se sentirem alguma dúvida, podem entrar em contato. Fiquem com Deus e até uma próxima.